O hype começou. Zeus! Your son has returned. Com o anúncio do remake da trilogia original de God of War, muita gente ficou louca de hype. E as discussões já estão rolando solta na internet sobre como vão ser esses novos jogos. Se vai ser um só jogo contando todos os três ao mesmo tempo, ou se vai ser dividido como foi antigamente. Mas de qualquer forma ainda vai demorar um tempo aí pro jogo lançar, já que o desenvolvimento está em fases iniciais. Então até lá, a única coisa que a gente pode fazer é especular. Então é isso que vamos fazer. Mas antes, se puderem me ajudar fazendo todas aquelas coisas de YouTube, eu agradeço. Like, inscrição, comentário, sininho e tamo junto. Vamos lá. Uma das coisas que eu vi com mais discussão na internet foi sobre a gameplay. Se esse remake vai ter a gameplay clássica ou a dos jogos atuais. Mas sinceramente, pra mim, essa discussão nem devia existir. Porque a trilogia clássica foi feita com a gameplay de hack and slash em mente. Isso é algo que faz parte da franquia, então não faz sentido nenhum querer mudar. Mas eu também entendo as pessoas que vieram desses novos jogos e estão acostumadas com o combate deles, ou que jogaram os antigos também e gostaram do combate do novo, que é um combate um pouquinho mais lento, que tem mais elementos táticos e elementos de RPG também. Enquanto o antigo é um combate mais rápido, é um hack and slash desenfreado, muito sangue e brutalidade, e uma quantidade maior de inimigos na tela. Então são propostas diferentes que eu não acho que encaixa no God of War antigo, esse novo combate. E que eles também correriam risco de desagradar os fãs. Afinal, estão fazendo um remake. E o principal público desse remake são justamente os fãs dos jogos antigos. Então mudar o combate para algo totalmente diferente? Talvez totalmente não, né? Mas seria estranho, no mínimo. Mas daí você pode falar: Ah, mas Racha, no Resident Evil, eles mudaram a gameplay, Racha. Você não jogou? Todo mundo gostou, Racha. Qual o argumento agora? No caso dos jogos antigos de Resident Evil, a gameplay era limitada por problemas técnicos, porque não tinha como fazer aquele cenário detalhado na engine do jogo, e ainda assim o jogo rodar lisinho. Na verdade, eu acho que nem tem espaço para colocar isso num disco, então aquela era a forma que eles encontraram. Então colocaram a câmera fixa e o cenário como uma imagem. E a gameplay de tanque, mas no remake eles mantiveram essa essência. Porque no remake você tem que ficar um pouquinho parado para poder atirar. Não é totalmente diferente como nos jogos atuais, que você simplesmente mira e sai atirando. Você tinha que ficar parado, para daí a mira ficar precisa e assim você atirar. A não ser que você quisesse atirar com imprecisão. Então eles mantiveram o low pacing do jogo e atualizaram. E isso foi muito da hora. Mas se mudarem o do God of War, vai ser algo bem diferente. Porque a gameplay de God of War não foi impactada por problemas técnicos da época. E ela é muito boa até hoje. Então não faz sentido mudar, só aprimorar. Isso seria muito bem-vindo. Então eu não acho que a gameplay vai ser muito diferente. Mas se realmente colocarem a gameplay do God of War novo pro antigo, eu provavelmente nem vou jogar, véio. Porque a gameplay hack and slash é a minha favorita e o God of War foi o jogo que me fez gostar dela. E hoje temos Devil May Cry 5, que eu diria que é um primor em termos de jogabilidade, e utiliza a gameplay hack and slash. E se o God se inspirasse no Devil May Cry 5 pra fazer a gameplay, nossa, ia ser muito foda. Ia rolar umas montagens loucas do Kratos fazendo combo aí na internet. Kratos a la Virgil. You shall die! I am the storm that is approaching. E pra mim a gameplay é o ponto mais importante do jogo. Não que seja o único importante, mas pra mim é o mais. Então se manter a gameplay hack and slash e aprimorar, tá show. Mas é claro que isso também tem que vir com a brutalidade, né? Porque sabemos como tá hoje em dia, tem muita censura rolando, e o gore e a brutalidade foram marcas do God of War antigo. Então é algo que tem que ter. E ter, é claro, sem a suavização que colocaram no novo, né? Porque até naquela cena do Randall, que o Kratos mata o Randall, eles suavizaram legal ali. Tentaram passar que era uma cena bruta, mas que não chegou nem perto do que ele faz nos antigos. Então espero que no remake eles honrem os jogos antigos, inclusive sem a censura em outras partes também. E que não tem aquele papinho de desconstruir algo, né? Porque imagina eles falar que vão desconstruir Afrodite, pô. Que beleza é algo subjetivo. Daí vão lá e fazem um negócio totalmente diferente. Daí seria osso.
Mas espero que não. Você não faria isso, né, Sony? Né? Quanto à história, eu adoraria que eles consertassem as pontas soltas e as incoerências, mas que continuasse se mantendo fiel ao que é o jogo, sem mudar muito, sempre tentando se manter fiel ao que é, mas enriquecendo e consertando os erros antigos. Porque o próprio diretor, o David Jeff, já falou várias vezes que ele não planejava o roteiro. As ideias iam surgindo e ele ia colocando no jogo. Então isso gerou muita inconsistência e incoerência. Até hoje falam que o Kratos tem um soco capaz de explodir o mundo, porque ele conseguiu derrotar o Atlas e segurar os dedos do Atlas enquanto o Atlas tentava apertar ele. E é dito que o Atlas estava segurando o mundo. Então na teoria ele seria extremamente poderoso. Mas meio que isso não faz muito sentido. Até porque o Atlas está pisando em algum lugar e ele não está segurando. Então ele não está segurando o mundo completo. É meio estranho, não faz sentido. E o Kratos nunca mostrou uma força dessa magnitude em batalha. Então também é meio consistente. E provavelmente alguém no chat vai querer me matar aí por estar falando isso. Mas o Kratos não é tão forte assim não. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E uma coisa que me incomodou bastante nos novos jogos do God of War foram as leves mudanças na aparência dele. Eu acabei fazendo uma imagem para comparar, editando na verdade. Eu peguei uma imagem do Kratos com aquela skin do Valhalla, que é uma skin dele jovem, e fiz algumas alterações para ele parecer mais com o Kratos antigo, especificamente o do 3, porque o Kratos tem leves alterações no decorrer dos jogos, mas eu acho que mesmo com essas alterações, ele mantém o que ele é. Enquanto no novo, parece que ele ficou com a cara mais de coitadinho, e eu achei meio... Então a comparação tá aí na tela. Eu acho que com essas alterações que eu fiz, ficou muito bom, principalmente a tatuagem vermelha na cara dele, que sempre me incomodou no God novo, porque a do antigo é um pouquinho maior e tem um formato um pouquinho diferente, mas enfim, me digam aí o que vocês acham. E eu espero que seja mais fiel realmente à aparência dele nesse remake. Assim como a personalidade dele, que eu espero que também continue fiel. Porque no novo God tiveram várias reclamações, mas sempre dava pra usar a desculpa de que o personagem tinha se desenvolvido e já não era mais o mesmo. O que sim, de fato faz sentido, mas se tratando do Kratos novo, eu espero que ele tenha a personalidade do Kratos novo, sem suavizações. E com isso eu não tô falando só da brutalidade, porque muita gente acha que o Kratos é um personagem unidimensional, mas não é verdade. Ele sempre foi um personagem complexo desde o início e demonstra isso em vários momentos. Afinal de contas, ele meio que começa o jogo pulando do penhasco, né? E, né? Sing we now, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Então espero que tudo isso seja mantido e não que eles tentem encobrir esse lado raivoso com o lado mais pai de família dele, que ele sempre teve também. Porque outra coisa que tá acontecendo hoje em dia é o que chamam de geração TikTok, né? Que você tem que ficar explicando, jogando na cara o que tá acontecendo para poder entender, ao invés de dar pequenas pistas, com pequenos detalhes, um leve tom diferente na voz, que é pra essa rapaziada aí entender. Porque com minúcias, elas não pegam e ficam reclamando depois. Que são um personagem raivoso, que não tem personalidade, não é complexo, e se você não entende, você é só uma criança, infantil, e por aí vai. Então espero que eles mantenham o equilíbrio na personalidade dele, que já tá feito nos jogos originais. Então não precisa mudar nada nisso aí. Tá tudo feito, tudo perfeito, é só copiar e colar. E claro, manter o T.C. Carson num personagem, né? Fazendo a voz do Kratos. E tudo dá a entender que ele realmente vai fazer. E voltar pro personagem depois de anos. Mas não foi totalmente confirmado. Ele tava lá fazendo o anúncio do remake, mas provavelmente vai ser ele mesmo. Ia ser o maior troll da história se ele não fosse o dublador do Kratos no remake do jogo. Não que o Christopher Judge seja ruim, bem pelo contrário, ele é da hora. Mas o T.C. Carson, nossa, esse cara é foda. O cara é foda, patroa. Inclusive o jogo provavelmente vai vir dublado também, pelo Ricardo Juarez, que já fez a voz do Kratos jovem no God of War Ascension, mas foi no God de 2018 e no Ragnarok que ele brilhou de verdade. Então ele com certeza vai voltar pro papel, a não ser que algum imprevisto aconteça. A Sony tá dublando tudo, felizmente. Mas nesse caso eu vou acabar jogando em inglês mesmo, porque a voz do T.C. Carson já tá muito impregnada na minha mente. Não tem como eu ver o Kratos jovem com outra voz. Mas de qualquer forma vai demorar ainda. Como eu já disse, o jogo tá no início do desenvolvimento, então deve ir pelo menos mais uns 3 anos aí, até a gente poder ter o jogo em mãos, no mínimo, se pá mais, então vai demorar. E era só isso que eu tinha pra falar mesmo pro vídeo de hoje. Já podem ir embora. I'ma blow up.